Oi, gente! E a nossa receita hoje é esse delicioso bolo de rolo pernambucano, tá? Então, o bolo de rolo é uma receita tradicional aqui de Pernambuco e virou até patrimônio imaterial do estado. E até no dia 17 de maio é comemorado o dia do bolo de rolo, para vocês verem a importância que esse bolo tem na nossa cultura, tá? E a receita do bolo de rolo surgiu devido a um bolo trazido pelos portugueses na época da colonização, que era o colchão de noiva, né? Que era um bolo tradicional de lá e que o recheio era usado amêndoas, tá? Então, como aqui não tinha a amêndoa, tá? E tinha goiabada em fartura, tinha goiaba em fartura, né? Então resolveram substituir a amêndoa pelo doce de goiabada e ficou uma delícia, conhecido no Brasil inteiro e até no exterior, essa iguaria pernambucana. Gente, antes da nossa receita, eu vou só dar umas dicasinhas, tá? Eu vou usar esse copo de medida aqui, que é bem conhecido, tá? Para fazer receita. Então, vocês podem utilizar a medida aqui da farinha e do açúcar, porque vamos utilizar uma margarina de 250 ml. Então, vai ser 250 gramas de açúcar e 250 gramas de farinha de trigo, tá? Então, seguindo isso aqui, fica bem fácil da gente fazer nossa receita. E se vocês não tiverem esse utensílio aqui, vocês podem usar a balança também, aquela balança caseira baratinha ou outras que vocês tiverem aí na sua casa. A questão é vocês não deixarem de fazer essa receita, porque tenho certeza que vocês irão gostar, tá? Então vamos para a nossa receita. Então, gente, para essa receita a gente vai colocar 250 gramas de margarina, vai dissolver um pouco. E vamos colocar 250 gramas de açúcar refinado. A gente vai usar a medida desse copo que eu falei, do açúcar, do trigo também. Vamos misturar e agregar a margarina. A gente não apareceu aí, mas eu coloquei uma colher de sopa de vinagre, tá? Para não ficar o cheiro de ovo. Colocar as 6 gemas, misturar, antes de levar à batedeira. Eu de preferência ao vinagre porque o sabor é neutro, tá? Se vocês quiserem colocar a essência de baunilha, fica a critério de vocês. Mas eu usei o vinagre. Também vocês podem peneirar a gema, se não quiser colocar nenhuma essência. A batedeira até cremar. A receita vai ficar descrita na legenda, tá, do vídeo. Então, gente, já cremou, olha aí como fica, mais branquiçado e fica bem fofinho. Agora nós vamos colocar o trigo aos poucos. São 250 gramas de farinha de trigo também. Vamos usar a medida de farinha nesse copo. Vamos colocando aos poucos e agregando na massa. Tô peneirando o trigo, tá? É bom, gente, vocês usarem ovos grandes nessa receita. Depois dessa etapa, a gente vai bater as claras em neve. Neve firme. E depois que bater, gente, em neve firme e misturar delicadamente, eu acelerei um pouco o vídeo, tá? Mas vocês mexem quando for agregar a clara delicadamente para não perder a aeração da clara. E vamos levar, né, ao forno essa massa
pré-aquecido. Depois que a gente espalhar na forma, vocês vão ver aí no vídeo, né, o modo de espalhar, a 150 graus. E essa massa, quando você vê que ela soltou as laterais e não tá pegando no dedo em cima, mais ou menos 10 minutos, tá? Você vai olhar, se não grudar no seu dedo, ela já tá boa, porque se ela passar, ela assar demais, você não vai conseguir enrolar o bolo, tá? Então tem que prestar, né, atenção nesses detalhes. Eu vou deixar a minha massa mais moreninha, porque eu já sou acostumada a fazer e gosto dela assim. Mas o ponto é esse aí, quando você vê que soltou a lateral e não está pegando mais, né, a massa não está mais úmida, você já pode retirar do forno e deixar ela esfriar. São mais ou menos 10 minutos, vai depender do seu forno aí. Ela assa rápido. Colocar também uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Fermento para bolo. Eu falei, eu acelerei aí, mas essa parte aí vocês misturam delicadamente, para o vídeo não ficar muito longo. Então vocês vão espalhando quantidades iguais na forma. Eu estou usando essa forma 30 por 30, ela é ideal para fazer bolo de rolo. Ela é fininha, mas se você não tiver, você pode utilizar outra forma. O importante é que você divida a massa em partes iguais. Se você também não tiver o pincel para espalhar, você pode espalhar com a espátula. Contanto também que você veja que fique mais ou menos a mesma quantidade de massa espalhada pela forma, que é para não assar uma parte, um lado de mais, outro ficar de menos. Você espalha ela por igual. Polvilham bastante essa forma, tá? Unta e polvilha bastante, para ficar bem polvilhada. Vocês não usarem a margarina e o trigo, vocês usam desmoldante, mas que ela fique bem polvilhada, principalmente untada, principalmente nas laterais. Essa forma já assou, né? Então, nossa massa, a gente espalha o doce de goiabada. Eu tô usando a própria forma para fazer essa parte, né? Vocês podem também desenformar em um papel manteiga, um pano úmido, contanto que dê para você enrolar o seu bolo, tá? Mesmo, veja só, mesmo eu untando bastante, ela ainda ficou um pouquinho grudada na forma, mas eu estou utilizando uma faca para. Você tem que ter calma nesse momento e paciência. Eu também acelerei o vídeo nessa etapa, mas você vai enrolando com calma, tirando devagarzinho, tá? Então, essa outra parte, vocês colocam goiabada novamente e vai utilizar o começo da ponta, onde você terminou o outro rocambole, onde enrolar o outro bolo, desculpa. Você vai colocar, né, essa outra parte aí em cima, tá, gente? Não pode nem se chamar esse bolo de rocambole, né? Senão eu crio uma confusão aí, entre os criadores do bolo. Tá? Então, como eu falei, você coloca lá na ponta, começa a enrolar do princípio que você terminou. A terceira parte vocês vão fazer a mesma coisa, mesmo processo. Vai colocar essa parte final que você enrolou no começo da outra. Para o nosso bolo ficar bem enroladinho, ficar perfeito. Tá? Como eu falei, mesmo montando a minha massa agarrou um pouquinho, aí a parte de dentro, tá? Rachou um pouquinho rolando, mas essa parte, a última parte, ela vai cobrir isso aí, essas arestas, né? Isso acontece.
e vai polvilhar açúcar refinado para dar o acabamento no seu bolo. Vai cortar as laterais e vai polvilhar com açúcar. Essa parte aí tem que esperar ele esfriar. Então, gente, vamos provar o nosso bolo. Muito bom. Então, vocês aproveitem, né? Compartilhem essa receita, comentem, dê like. Comentem o que vocês acharam, tá? Para que eu possa trazer mais receita para o nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima.